Olá, tudo bom? Então, seja bem-vindo a esse canal. A gente vai começar hoje a série dos signos das fases lunares. Sem mais delongas, a gente começa hoje com a lua nova. Se você ainda está procurando saber como achar a sua fase lunar de nascimento, tem um vídeo aí que eu vou marcar para vocês verem, que ensina como você chegar até ele e quais são as 8 fases lunares, porque frequentemente as pessoas só conhecem as 4 fases lunares, mas a gente trabalha com as 8 e eu explico bem direitinho o porquê, tá bom? Então, hoje a gente vai falar das pessoas que nasceram sob o signo da lua nova. Quando nasceram, estava a lua nova. A fase da lua nova é uma fase muito curta, assim como a fase da lua cheia. As pessoas falam sempre em 7 dias, mais ou menos, mas não é. Na verdade, a fase da lua nova e da lua cheia são fases ápice, são fases muito intensas. Vejam que são chamadas as fases das marés ativas, né? Quando realmente a maré, quando a gente vai visualizar o movimento das águas no mundo, a maré está fazendo todo esse movimento, certo? Então, a partir disto, a gente pensa como essa maré interna ela atua. Então, tanto lua cheia quanto lua nova, como são muito intensas, na verdade, o período ápice ele dura cerca de 2 dias e algumas horas no máximo, dependendo do ciclo total, no número de dias do ciclo total, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas anotações, que é para não faltar nada, que eu vou passar para vocês. As pessoas nascidas na lua nova costumam ser introspectivas, mesmo que elas sejam pessoas extrovertidas, elas têm um alto grau de autoconsciência objetiva. A autoconsciência objetiva é a capacidade que as pessoas têm, que a gente tem, de pensar sobre a gente mesmo, certo? Então, deixa eu tentar tirar o som aqui do computador que está interferindo. Essa autoconsciência objetiva é quando a gente consegue parar e pensar sobre o que a gente está fazendo, ter atenção sobre o que a gente faz. E a pessoa nascida na lua nova tem esse grau de autoconsciência objetiva muito potente. É capaz de ter uma introspecção profunda, mesmo que seja uma pessoa extrovertida, que fale muito, mas naquela extroversão ela está ali em um movimento de autoconsciência objetiva potente. Ou seja, essa atenção focada em si mesmo. Quando a pessoa da lua nova vive em equilíbrio com essa sua característica, isso não vai significar um egocentrismo, essa capacidade de estar focada em si mesmo. Uma pessoa quando da lua nova, uma pessoa nascida na lua nova, e aí eu vou começar a dizer a pessoa da lua nova, a pessoa da lua cheia, para significar esse signo. Uma pessoa da lua nova, quando está em equilíbrio, ela é fortemente receptiva ao outro, porque a receptividade também é uma característica dos nascidos na lua nova. A pessoa está receptiva ao próximo. Isso é fundamental na característica de uma pessoa equilibrada na lua nova, certo? Como ele é muito receptivo, ele tem uma habilidade a mais de acessar os sentimentos do outro e dos seus próprios sentimentos mais profundos. Quem nasce na lua nova, o período da lua nova, ele é muito característico de uma força de acesso às nossas raízes ancestrais. Então, imagine o mergulho que é a vida desse nativo, dessa nativa da lua nova. Em equilíbrio, eles e elas têm acesso direto às orientações das antepassadas e dos antepassados, ainda que inconscientes disto, através da intuição e dos seus sonhos. Então, uma pessoa que tem essa capacidade de acessar as orientações dos seus antepassados e antepassadas de uma forma objetiva, de uma forma consciente, ou de uma forma inconsciente, através de sonhos, através de percepções, através de intuições. Tem uma postura fecunda na vida, está apta a receber, inclusive, as graças divinas, exatamente por essa postura fecunda e receptiva que vive. São fortemente intuitivas, instintivas e perceptivas. Guardam a tendência a seguir um campo profissional prevalente na sua família. É uma característica de quem nasce na lua nova, como está muito
conectada aos seus antepassados e antepassadas, de uma forma equilibrada, ele tem aquele papel de seguir as tradições de uma forma equilibrada. Então, aquela pessoa que dá continuidade ao lugar das curandeiras, das parteiras, das benzedeiras, ou dá continuidade no outro extremo, por exemplo. Então, a família de cientistas, então dá aquela continuidade à sua busca da ciência racional e objetiva, porque ela tem essa ligação, essa conexão com as tradições familiares, certo? O que é algo que pode ser bom e uma forma daquela tradição criar uma continuidade, mas a pessoa também tem que ficar atenta para não estar fidelizando, ou seja, deixando de seguir o próprio caminho para seguir aquilo que ela acredita que seja o melhor para os seus antepassados e antepassadas, né, certo? Também tendem a se dedicar às atividades maternas e domésticas ou ao cuidado com o outro. Então, as tarefas de cuidado, seja materna, seja doméstica, mas pode ser enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, parteiras, doulas, cozinheiras, pessoas que têm esse cuidado com o outro, esse olhar com o outro, terapeuta, né? Que busca esse cuidado. Então, os trabalhos de cuidado são características dessas pessoas da lua nova. Digamos que ela não siga um trabalho de cuidado, mas onde ela estiver trabalhando, ela vai imprimir essa energia de cuidado. Então, seja uma professora universitária, um professor universitário, a forma com que ele vai trabalhar com os estudantes, com as estudantes, é uma forma muito similar à função paterna bem exercida, e materna também, do cuidado. Cuidados que as pessoas nativas da lua nova precisam ter. Elas precisam se manter receptivas para a vida fluir. Se ela, por algum desequilíbrio, por alguma dor, por algum trauma, ela fecha essa sua característica de receptividade, a vida trava. Então, somente nessa característica própria dela de manter a receptividade é que a vida dela vai fluir, porque a missão e a forma e toda a conexão anímica com a Lua vai dar conta dos movimentos que ela vai ter sobre a vida dela. Se ela fecha essa receptividade, ela vai sair da natureza dela. E saindo da natureza dela, cessa-se a abundância, cessa-se a prosperidade e a vida fica travada. Então, é importante manter essa característica da receptividade. São pessoas muito ligadas à família e às amizades, e por isso precisam ter cuidado para não se deixarem abertas ou abertos às energias perversas do entorno, por causa dessa receptividade. Então, tem que ter atenção quanto a isso. Assim como para não estarem sempre no cuidado apenas do outro. Ou seja, a pessoa, aí é o outro lado, ela não bloqueia a receptividade, mas ela exagera na receptividade. E aí ela perde a característica dela própria para estar sempre no outro e servindo ao outro. Também é um cuidado que tem que ter. Então, em desequilíbrio, a pessoa da lua nova, ela pode ficar presa ao passado e ainda lhes faltar objetividade, lucidez e racionalidade. E aí ela mergulha excessivamente no subjetivismo. Ela sai de um nível médio de objetividade equilibrado com um nível médio de subjetividade e mergulha excessivamente no subjetivismo, perdendo a lucidez sobre seus propósitos. E aí sim, aí pode sujeitar um comportamento egocêntrico. Fortemente subjetiva, mergulhando no subjetivismo, ela acaba se comportando de um modo egocêntrico na vida. E aí, para manter esse equilíbrio, a pessoa nascida da lua nova, ela precisa se conectar a essa característica da lua nova. No período da lua nova, ela procurar esse diálogo com a sua natureza, né? Nessa característica que a lua nova nos dá de recolhimento,
Então, não é que a pessoa da lua nova só vai sentir essas características no período da lua nova. É uma característica dela. É uma característica que vai acompanhar a vida dela. Mas vocês observem, tem as características, elas podem estar em falta ou estar em excesso se a pessoa ela não consegue fazer essa conexão dessa sua relação com a lua. Então, quando a gente se relaciona com a lua, quando a gente observa as fases lunares e quando a gente acompanha com a nosso potencial anímico os movimentos lunares, a gente consegue entrar nesse equilíbrio. E aí a pessoa da lua nova entrando em seu equilíbrio vai ser uma pessoa com potencial fortíssimo de conexão com as raízes da sua vida, que são seus antepassados e antepassadas. Com isso, vai ter uma fonte de orientação magnífica. Então, seus antepassados e antepassados podem lhe orientar na vida com as suas preocupações, com as suas questões, com as suas necessidades de saber os caminhos a serem percorridos. A pessoa da lua nova em equilíbrio, ela vai estar receptiva ao poder divino, ela vai estar receptiva às graças divinas. Então, uma pessoa de lua nova em equilíbrio, ela tem uma potência muito grande de pedir e receber. Então, estando nesse equilíbrio, ela pode entrar numa conexão muito fácil com o poder superior para serem atendidas as suas preces, por exemplo. E aí você me pergunta, então como equilibrar? Equilibra-se fazendo primeiro a conexão com a Lua, observando as mutações, sabendo a data da Lua e se manter em conexão com a sua Lua pessoal. Então, você sabendo que é Lua nova, no período da Lua nova, você buscar olhar para si, olhar para o que está sentindo e perceber, intuir, já que também é um forte de quem nasceu na lua nova, a intuição, intuir o que é que precisa fazer para entrar nesse equilíbrio, se sente que está em desequilíbrio com as suas características anímicas dadas pela fase lunar em que nasceu, certo? É isso. A gente vai produzindo, vamos falando cada vez mais, mas em um primeiro momento é o que vocês precisam saber para irem começando a se investigar em relação às suas características quanto às fases lunares. Agradeço a presença. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque aí você acompanha os jogos que virão especificamente para as pessoas nascidas na lua nova. Até breve.